Boa tarde, queridos ouvintes, internautas e principalmente você, corretor de seguros. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados. E é claro, eu não estou sozinho. Do meu lado, a voz by night do rádio. Boa noite, Romeu. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pedro. Boa noite, nosso querido convidado. Boa noite, corretores de seguros de norte a sul do Brasil, leste a oeste de São Paulo. É um prazer estar com vocês. E agora passo a palavra para o meu grande amigo Pedro Takimoto. Konnichiwa, alguém quer descar? Takimoto. Noite, amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa tarde ainda, né? Não deu horário. Queria que todos nos seguissem nas redes sociais, no Instagram e no Face, Profissional de Seguros Oficial. Muito bem. Certo? E hoje é dia 12, né? Hoje, olha, os senhores, por favor, não esqueçam das vossas digníssimas, viu? Já começa já nota para não esquecer, viu? O dia tá acabando, né? Ô, meuzão, o que temos para hoje? Temos um convidado aí, o cara é fera, meu. Bom, além do dia dos namorados, você, marido, agrade sua esposa, deposite seu salário, tudo na conta dela. Eu tenho certeza que ela vai administrar seu dinheiro melhor do que você. Mas hoje, melhor ainda, nós vamos falar de um assunto muito importante para o corretor de seguros. Para você que nos ouve também, que não é corretor de seguros, que é um consumidor, que é sobre seguro saúde. Eu tenho ele aqui hoje comigo, um grande amigo, uma grande pessoa, que vai falar sobre aspectos técnicos e comerciais. Marcelo Brancati, mais de 30 anos de mercado segurador, especialista em seguros de benefícios, palestrante da Academia Nacional de Seguros e Previdência, corretor de seguros, diretor da Doutores do Seguro Corretora e vai nos falar sobre seguro saúde. Boa noite, Marcelo Brancati. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, parabéns pela iniciativa. É um privilégio enorme poder participar desse programa na rádio, poder contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento do nosso setor. E eu me coloco aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo e quem sabe poder contribuir para os nossos grandes amigos corretores e para a sociedade como um todo. Legal, Marcelo. E é isso que você falou mesmo. Nós vamos bater um papo aqui, interagir com os outros corretores aqui que participam ao vivo com a gente. E olha só que interessante. O Brasil tem hoje mais de 47 milhões de beneficiários de plano de saúde. Os planos individuais, que correspondem a quase 20% do total de usuários no país. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, divulga estudos com a evolução do preço dos planos de saúde entre os anos de 2000 a 2018. E olha só que interessante. Com base nesses dados do IBGE, a Agência Nacional de Saúde concluiu esse trabalho que houve um aumento de 382% em 18 anos. Opa! Bem superior à inflação geral, que chegou em 208, registrada pelo IPCA. E uma outra coisa interessante, cerca de 70% dos brasileiros não tem plano de saúde, né? Esse percentual fica ainda maior se a gente for falar das classes C, D e E, que atinge cerca de 70%. Marcelo, pelo que nós lemos aqui, a saúde não vai muito bem, obrigado não, né? Você contextualizou de uma forma muito interessante. Na realidade, nós podemos compreender que o setor de saúde privado no Brasil, ele vem vivenciando um processo de amadurecimento, de certa forma, recente. Nós temos o ambiente regulatório, a própria ANS. Se a gente for analisar esse contexto jurídico e regulatório, ele é bastante recente. Então, a sociedade como um todo, as entidades que são responsáveis pela governança do setor, as operadoras, corretoras e tudo mais, eu diria que ainda vivenciam um período de aprendizado. No tocante a esses números que você citou, é evidente que quando a gente olha para o saúde, e a gente pode também fazer uma analogia similar com o seguro de vida, os planos ainda têm uma aderência muito forte com as empresas. Justamente porque as empresas patrocinam muitas vezes a totalidade dos planos, outras em parte. Então, existe uma contribuição empresarial muito forte como forma de benefício
a atração de profissionais, manutenção de profissionais, de modo que existe sim essa penetração das empresas contribuindo para a contratação dos planos. Evidente que essa inflação que você citou, ela não se relaciona com o pacote, a cesta do IPCA ou do IGPM, porque existem outros componentes na análise dos custos médicos hospitalares. Muitos produtos importados, existe toda uma questão pouco compreendida pela sociedade que faz com que a inflação do setor de saúde se descole do contexto da inflação que a gente conhece, principalmente os indicadores mais apontados como aqueles que corrigem os contratos, como IPCA, IGPM, etc. Então existe sim um desafio enorme no sentido de inserir a sociedade na contratação dos planos, de baratear esses preços, e existem soluções ou alternativas que já vêm ocorrendo no setor, não exatamente em planos de seguro-saúde, mas que de alguma forma estão ajudando as pessoas a ter acesso à saúde privada através de descontos em rede credenciadas e cartões. Tanto que você estava citando os planos de saúde individuais, eles praticamente, plano de segurador individual não tem há muito tempo, né? E realmente há uma dificuldade muito grande das pessoas ingressarem a um modelo de saúde, né? Sim. E é isso que você falou mesmo, a maioria acaba tendo porque trabalha numa empresa e quando sai, né? Puxa, agora eu vou ter que contratar um plano por fora, né? E a gente sabe que não é um custo tão barato o plano de saúde. Quanto mais velho, pior fica. Faixa etária. Impagável. Né? Começa a ter algumas complicações. Se aposenta para pagar. Né? Existem sim algumas operadoras que já operam com o público da melhor idade, mas mesmo assim representa um custo significativo. Sem dúvida. Né? O que você percebe nesse segmento? Você acha que falta mais empresas para criar realmente uma concorrência entre elas? Olha, nós chegamos aqui, estamos com uma proposta diferente. Eu citei aqui uma empresa que trabalha com o público da terceira idade que até então chegou com desconfiança, ninguém dava muito crédito e tal, e acabou absorvendo uma excelente fatia e é uma das melhores em referência. Né? Então você acha que falta mais, eu digo seguradores de fora mesmo, vir agressivamente para eu quero esse mercado? Porque nós vimos aqui que nós temos 40 e poucos milhões de pessoas que são beneficiárias. Bom, mas nós somos em quantos milhões de brasileiros? Um monte. 205. Né? Então tem aí um oceano azul para navegar aí. Né? Verdade. Eu não sei, eu vejo que se a gente tiver uma abertura maior, né? E você pega dos planos empresariais, você pega aí 2 ou 3 operadoras que dominam praticamente todo o mercado de seguro-saúde. Sim. É um negócio louco isso. Né? Eu me lembrei agora quando o senhor trabalhava numa seguradora, eu panfletava no farol, viu, para vender. Fez isso, Marcelo? Panfletava no farol? Era a prática, né? Ouvintes. Mandava mala direta para correio para casa das Aqui pessoas. É estilo Nelson Rodrigues, a vida como ela é, entendeu? Então, falando um pouquinho dessa tua colocação, que ela é muito pertinente. É uma combinação de fatores, né? A gente existem workshops de dias discutindo esses temas, né? Cada um com ponto de vista, defendendo e fundamentando bem os seus argumentos, dependendo do chapéu que está vestindo. Agora, eu penso o seguinte, de fato, quando a gente olha produtos, existe uma carência e uma restrição de portfólio e também dos players, né? Dos agentes que atuam nesse setor. São poucas, basicamente, se a gente comparar com automóvel, vida e outros produtos, existe um nível de oferta muito menor. Esse é sem dúvida uma barreira que faz com que o consumidor não tenha muitas opções, principalmente aquele que não está vinculado a alguma empresa ou não tem um CNPJ. Sim. Agora, as razões disso são inúmeras. Uma delas é que nós temos dentro desse ambiente a regulamentação estatal. As operadoras estão inseridas no ambiente privado, no entanto, existe o governo, através da sua agência e através da superintendência também, que fiscaliza e coloca, vamos dizer, as próprias diretrizes e as necessidades do setor. Isso tem tem uma relevância enorme, porque traz uma proteção para o consumidor,
faz com que o ambiente seja normatizado e segurança jurídica no processo. Por outro lado, potencializa e gera custos e uma série de dificuldades para as operadoras no sentido de atingir novos públicos também. Então, muito se fala e críticas muitas vezes devidas ao segmento, às operadoras, seguradoras desse setor de saúde. No entanto, nós temos poucas, mas a gente poderia não ter nenhuma, porque aquelas que estão atuando tem que ter um nível de capacitação, um nível um apetite a riscos, tem que ter um ambiente operacional, tecnologia, processo de aceitação, de medição, precificação, atendimento, pós-venda, rede, uma série de aspectos que são muito complexos, que devem atender a necessidade da regulamentação e, ao mesmo tempo, gerar atratividade para o cliente. Então, nós vivemos realmente num ambiente bastante complicado. Um ambiente hostil, né? Extremamente hostil, com baixa oferta de produtos, com um nível de risco extremamente elevado e, quiçá, ainda sem mencionar a questão da judicialização do setor. Sim. Então, como é que uma operadora, o investidor, vai ter interesse em gerar novos produtos, investimentos maciços no segmento, sendo que ele não tem nem sequer a certeza que aquele contrato, aquela precificação que foi de forma atuarial projetada, não tem nenhuma segurança jurídica que aquele contrato vai ser honrado, porque basta aí numa primeira instância, muitas vezes, as liminares acontecem, existe uma avalanche de liminares. Então, como é possível projetar resultados, lucros, riscos num ambiente como esse? É bastante complexo. E o que eu acredito é que, principalmente a mídia, esse espaço é fantástico para isso, mas a mídia sempre projeta aspectos e notícias muito negativas a respeito do segmento e não dá a mesma ênfase a respeito dos direitos e das obrigações contratuais. Isso acontece porque você tem um órgão regulatório, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde. Isso. Eu estava vendo uma matéria essa semana que ela proibiu 51 operadoras de operarem. Mas isso não é novidade também, né? Porque toda hora, com base nas reclamações e tudo mais. Mas eu vejo dessa forma também. Eu acho muito complexo, muito burocratizado. E para vocês ouvintes que entendem um pouquinho, o Marcelo também está falando, não dá para chegar uma empresa e falar assim, eu quero trabalhar em de saúde aqui no Brasil. Não é tão simples isso, né? Existe uma série de regulamentações aí, até para a proteção do próprio consumidor. Sem dúvida, Marcelo? O que faz todo sentido e graças a Deus que é assim, porque imagine se não houvesse uma proteção e uma normatização do segmento, qualquer empresa sem autorização devida venderia plano de saúde. O que nós devemos caminhar, como já ocorre em países mais desenvolvidos, seria uma autorregulamentação. Isso. Se o segmento de saúde, o próprio segmento de seguros como um todo, de outros produtos também, o ideal é que o setor conseguisse criar suas próprias diretrizes e gerasse ao consumidor final a segurança necessária, de modo que não fosse necessária intervenção estatal, até mesmo do próprio judiciário, né? Então, as câmaras de arbitragem, se isso fosse um processo e se caminhar para um processo mais dinâmico, as coisas acontecem com maior rapidez. Na teoria nem precisava de um estatal para regulamentar, né? Mas políticas à parte. Exatamente, como ocorre em outros países. Romeu, como é que nós estamos aí online, Romeu? Fala alguma coisa aí. Tô com saudade da sua voz, Romeu. Hoje seria um programa certo, fazer um programa o pessoal assim. Tá mandando muito recado romântico, gente. É o programa que vem depois do nosso aqui, é um programa romântico. O nosso vai ficar, por enquanto, com seguros. Mas no final, se os senhores ficarem, vamos dizer assim, bonzinhos, a gente que mostra aí algumas declarações de amor. Aí tem várias aqui. A sua mulher mandou uma para você, viu, seu Fábio? Depois eu quero ler. Faço questão de ler aqui, tá bom? Esposa do Takimoto também mandou uma bronca, viu, Takimoto, para você. Tá bom. Isso, volta logo para casa. Aqui, né? É isso aí, com certeza. É isso aí. Mas, gente, voltando para o seguro saúde, Marcelo, e comentando coisas que você já falou, que o Fábio também,
A gente vive uma sociedade hoje que precisa dos planos, o governo, tanto que eles estão insistindo para que haja a abertura, só que temos esse problema da judicialização. Quando a gente compra um seguro de carro, nós sabemos quanto vale o carro, o quanto será indenizado, ou uma casa, ou um equipamento, ou uma indústria. Mas quando a gente fala de saúde, a gente está falando de vida. Porém, é um cheque em branco essa cobertura. Por isso que os jovens são mais aceitos que os mais velhos, tem uma série de regulamentações. Mas assim, um desafio dos corretores de seguros, essa é a minha pergunta, é poder explicar para o cliente o que realmente ele tem em cobertura, que ele deve falar a verdade numa declaração de saúde. Então, falando de desafios de corretores de seguros, qual o principal desafio deles hoje para popularizar esse tipo de oferta de seguro para o cliente dele? Porque quando a gente fala de seguro no Brasil, a gente fala de automóvel, a gente fala de residência, mas o saúde mesmo hoje está sendo despertado. Mas o corretor de seguros muitas vezes não oferece. Então, qual o grande desafio que você vê para o corretor de seguros na atualidade? Obrigado pela pergunta. Tentando resumir um tema complexo de uma forma objetiva. Acho que o primeiro passo, o corretor que tem interesse em atuar nesse segmento, ele necessita, e a sua respectiva equipe, as pessoas que atuam com ele necessita se aprofundar e conhecer profundamente os produtos. E quando eu me refiro aos produtos, eu estou dizendo todo o ambiente. E o que é esse ambiente? É um pouco do que nós estamos falando aqui. Ambiente regulatório, as diretrizes da ANS, as diferenças entre as características de seguradoras e operadoras, não apenas a questão de entrar e fazer uma cotação, encaminhar um preço, como é o caso do automóvel, né, que é basicamente uma commodity. As coberturas e os serviços são muito próximos. O saúde, existe uma série de particularidades que elas precisam ser muito compreendidas pelo consumidor final. Então, portanto, o primeiro que tem que dominar o assunto é o corretor. O corretor tem que transmitir esse nível de conhecimento, gerando credibilidade e segurança. E nesse sentido, ele deve focar no aprendizado, em treinamentos, em eventos, em atualizações. Ele precisa estar conectado com os temas de uma forma global, holística, de uma forma mais ampla. E, ao mesmo tempo, isso no sentido técnico. No sentido comercial, no aspecto comercial, porque existe um outro desafio. Tá? Eu conheço o produto, eu realmente me tornei especialista. Tá? E como que eu vendo isso? Então, hoje existe... esse é um desafio enorme de todos, né? Todos que atuam dentro desse segmento. O que eu acho que existe uma oportunidade, e é o que a gente tem feito na nossa empresa, e nós criamos até uma vertical de serviços para isso, porque nós acreditamos que é uma oportunidade para os corretores, a gente quer ensinar os corretores a fazer isso, é a atuação mais estratégica no marketing. E esse marketing não é aquele marketing de panfletar farol, né, que a gente estava comentando aqui. Saudade, hein? E nem mandar carta para o correio na casa das pessoas. Esse marketing que, com o advento das redes sociais e da internet, hoje a gente tem toda a condição de você entregar aquela informação para a pessoa que efetivamente terá interesse em recebê-la. E isso é possível se construir essa estratégia nas mídias sociais, nas redes, através de automação desse processo, usando tecnologia, conteúdo. Então, eu acredito que a janela está aberta para a exploração dessa oportunidade. Acho que não vejo muita gente fazendo esse trabalho com profissionalismo. Então, se você conhece um produto, você tem que fazer ele chegar na pessoa certa. Fazer chegar na pessoa certa, ou é através de um marketing tradicional, investindo em propaganda, divulgação, atingindo um público muito mais amplo, ou buscando assertividade. Então, se eu vou vender um PME, eu tenho que fazer da pequena e média empresa, eu preciso fazer as diferenciais daqueles produtos, a transformação que aqueles produtos podem gerar para as empresas,
essas informações precisam chegar para o decisor ou para o influenciador. E o que eu vejo hoje, eu acho que é uma tendência daqui para frente, é que esse processo ele precisa ser desenvolvido em nível digital. Então o primeiro passo seria o corretor fazer o seu planejamento estratégico, né, de vendas, né? Então, poxa, eu vou operar só com pequena e média empresa, até 100 funcionários, alguma coisa assim, né? Isso. Ou vou especializar só no individual, ou só segmento. No público de terceira idade ou a melhor idade, né? Isso é fato, você vai ter uma melhor assertividade dentro do seu trabalho. Isso, né? E a gente percebe que algumas empresas atiram para todos os lados tentando acertar alguém. E atirar para todos os lados significa gastar sem resultado. Então, é o exemplo dessa operadora que você citou. Se a gente for olhar antes dela, era um grande mico imaginar vender plano de saúde para pessoas acima de 50 anos. Pois é. E os caras criaram um planejamento estratégico, definiram bons produtos e, acima de tudo, uma política, né, que a gente chama de underwriting, né, que é um processo de aceitação de risco, de precificação. Eles estão tendo resultados, atuando num nicho que ninguém, a princípio, acreditava que poderia ser promissor. Então fica a pergunta: quantos outros nichos estão aí e precisam ser explorados como o Oceano Azul? Verdade. Marcelo, eu queria até levar essa conversa, porque hoje a gente fala assim, o corretor, muitas vezes, poxa, eu sou muito do automóvel, faço muitos seguros aqui de quem me pede e tal, mas todo bairro tem lá a sua padaria ou suas padarias, os seus pet shops, tem diversos tipos de comércio e pequenas e médias empresas. Até o familiar hoje, que dá para a gente ter como um MEI, né? Como uma pessoa que dá para a gente também fazer um CNPJ. Falta oferecer, falta acreditar no produto, falta estudar, como você falou, os produtos. E só pegando um gancho aí na sua pergunta, existem empresas que são, pela convenção coletiva, elas são obrigadas a contratar. Sim, bem lembrado. Isso é muito importante também, né? Só fazendo esse adendo aí. Isso, queria que você comentasse isso, porque é um ramo que o corretor de seguros ele não pode deixar de aproveitar, de ir atrás, porque muitas vezes ele não oferece, alguém vai acabar oferecendo, não é? Sem dúvida. Se o cliente, eu acho que o primeiro passo, você colocou antes de desafios, se o corretor já tem o cliente, por exemplo, com seguro de automóvel, significa que já existe uma relação com esse cliente, algum tipo de vínculo com esse cliente. No caso do saúde, esse vínculo ele tem que ser, vamos dizer, fortalecido, porque nós estamos falando aqui de algo mais sensível, que não é um patrimônio e sim envolve às vezes filhos, colaboradores, empregados. Então, você está falando da saúde da pessoa. No entanto, quando o corretor ele já tem uma carteira, independente do produto que for, ele já passou por uma objeção, ele já superou a primeira objeção. O desafio passa a ser, como eu disse, no sentido de construir, conhecer os produtos disponíveis, conectar esses produtos com as necessidades dessas pessoas ou das empresas, porque cada empresa, dependendo do porte, dependendo da natureza da sua atividade, do perfil de idade, do perfil de remuneração, cada negócio tem uma necessidade específica. Portanto, se o corretor conhece dentro daquele supermercado que ele é restrito de produtos, se ele tem o conhecimento de cada produto, ele consegue conectar o produto à necessidade da pessoa ou da empresa. Se ele fizer isso e gerar credibilidade, confiança, seriedade, ele vai gerar venda, porque o cliente ele compra justamente pela confiança. Então ele compra pelo que ele confia e depois ele justifica de forma racional. Esse é o processo. A gente compra pela emoção e justifica pela razão. Essa emoção precisa ser gerada no cliente final, no sentido dele desejar aquele produto, e o corretor, claro, demonstrar a especialidade e a capacidade dele de entregar os serviços, né, no pós-venda e garantir que aconteça aquela promessa. Então tudo está muito relacionado, Romeu, ao conhecimento, à especialização, ao estudo,
a realmente se aprofundar e buscar ser o melhor naquilo que você se propõe a vender. Ô Marcelo, inclusive, quando a gente fala de cliente final, a gente está falando de benefício, porque o saúde é benefício e talvez seja um dos melhores benefícios, um dos maiores que os clientes queiram hoje, os funcionários deles. Então eu consigo reter os meus melhores funcionários, consigo atrair também, né, funcionários e, inclusive, dou uma segurança para a minha própria empresa, porque se a pessoa tiver um bom plano, ela não vai, evidentemente, depender dos hospitais públicos. Gente, estão lotados. A gente vê todo dia na televisão problemas sérios de atendimento, porque o setor público já atendia, era precário. Agora, com muita gente que foi da iniciativa privada para a iniciativa pública, estão com mais dificuldade ainda. Então, eu queria só que você comentasse nesse sentido, porque você que trabalhou com vendas para muitas grandes empresas, é um argumento mesmo ter o plano de saúde, ou ter o plano odontológico, ou ter plano de vida, o benefício é um grande argumento para o empresário para reter e para contratar? Isso é. Só que a conjuntura que nós vivemos, no ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista social e a realidade das empresas, faz com que esse argumento, não isoladamente, ele não seja, vamos dizer, sempre o fator de decisão. Porque, como foi colocado no começo, nós temos 40 e poucos milhões de pessoas com plano de saúde, a maioria delas vinculada à empresa. Ou seja, qual a conclusão? Que a contratação de planos de saúde no Brasil está associado ao emprego. Quando existe, como aconteceu nos últimos anos, uma retração do emprego, significa que saíram muitas pessoas dos planos. Essas pessoas, elas não conseguem se acomodar em planos individuais pela inexistência dos planos e, sobretudo, pela falta de renda. Então, o que acontece com isso? Tem gente saindo da carteira e não tem gente entrando na carteira. Porque as pessoas se formam nas faculdades, os jovens e tudo mais, e eles não conseguem entrar porque não tem emprego, tem pouco emprego. Portanto, a oxigenação da carteira do risco, ela é prejudicada. As pessoas de maior idade ficam e novos entrantes, jovens, não entram. Isso desequilibra o segmento no ponto de vista de custo de risco, de modo que os planos são também reajustados para garantir a sobrevivência. Portanto, assim, essa tua colocação é muito boa, porque se a gente for perguntar para a maioria, para os empresários no Brasil, os pequenos empresários, as startups, as empresas até grandes e médias, é evidente que todas elas, ou a maioria esmagadora, querem dar um plano de saúde. A questão é caber no bolso. Então, o Flávio colocou das convenções. Muitas não são respeitadas. É verdade. Elas não são respeitadas, porque se fossem, as empresas teriam que contratar. Mas por que as empresas não contratam? Porque elas não conseguem pagar. Por que não conseguem pagar? Então você entra naquele ciclo destrutivo de valor, onde no final das contas poucas pessoas têm plano de saúde, as empresas não conseguem pagar. Obviamente, com isso, não gera atração para investidores, as operadoras, seguradoras ampliarem os produtos e todos acabam sendo vitimados por esse contexto, por essa conjuntura. Quem consegue abrir um espaço e ver uma oportunidade, como é o caso da operadora que atua com... e outras agora estão começando a fazer isso, com o produto sênior também, ou com cartões de desconto. Então, você consegue identificar um certo nicho e resolver uma dor daquele nicho. Mas não é uma dor profunda, porque desconto em rede, em consultas, em clínicas, em laboratórios, resolve parte da necessidade. Exato. Não resolve a necessidade, por exemplo, de uma internação, que é o maior custo, né, que as pessoas... Então, Romeu, assim... A gente, por isso que eu coloquei no começo, imaginando algumas colocações como essa, eu acho que nós vivemos, a sociedade como um todo, incluindo os corretores, operadoras, seguradoras, a gente está vivendo um processo de aprendizado, que sem dúvida nenhuma, o resumo disso é oportunidade. Nós temos que encarar essa realidade como uma oportunidade de inserir
quiçá 150 milhões de pessoas em plano de saúde, que elas não têm. Mas se boa parte dessas pessoas tiverem acesso a alternativas viáveis, nós estamos diante de uma enorme oportunidade para o corretor. E principalmente de conscientização na utilização do plano também, né, Marcelo? Bem lembrado. Porque, queridos ouvintes, vocês fazem ideia quanto custa uma diária no Albert Einstein? Na UTI? Não faço ideia se eu faço. É bem caro. Mas assim, a gente nem precisa, isso é muito legal que você falou. Um exemplo simples que faz parte do dia a dia das pessoas é a utilização de pronto-socorro, por exemplo. Pois é. Que tem um custo muito, muito maior para o plano, que paga o hospital, e muitas das vezes a utilização do pronto-socorro não é necessária. Só que o cliente, ou o usuário, muitas vezes, ele imagina, eu tenho plano de saúde, eu tenho uma dor de cabeça, vou no pronto-socorro, eu vou usar, ele está no direito dele. O que acontece é que esse mesmo consumidor, ele não tem a ideia, muitas vezes também, que é ele que paga aquela conta. Porque o que é uma seguradora, o que é uma operadora? Ela recebe, na visão do mutualismo, né, que os corretores conhecem, ela recebe uma massa monetária da carteira e ela administra esse dinheiro. E ela entrega para os usuários que têm direito à utilização, mediante as regras contratuais, o atendimento que foi contratado. Claro que tem as margens de lucro, porque operadora e seguradora são entidades privadas. Elas vivem de lucro, como nós, né, que temos empresas e corretoras. Então, só que no final das contas, os valores são repassados ao próprio consumidor. Exato, volta para ele. Ou seja, ele paga a conta. Ele paga a conta da fraude, ele paga a conta do custo do plano, da utilização. Se houver um nível de consciência, uma racionalidade, todos devem pagar menos em longo prazo. Outro exemplo muito claro é quando nós vamos no médico, o médico pede exames desnecessários, principalmente de sangue, né? Já tem lá aquele checklist pronto. Você está com um problema, às vezes um problema pontual, ele te pede exame cardíaco não relacionado a uma coceira na pele. E isso tudo vai para a conta do plano de saúde. Ou seja, vai para a nossa conta. Verdade. Pessoal, deixa eu só dar uma passadinha rapidinha aqui nas nossas redes sociais. Ô sabe quem tá mandando um abraço pra gente? Fala aí. O Fábio Dias, que esteve aqui com a gente. Fábio Dias, gente uma boa, aula aqui de seguro rural. Né? Manda um Fábio Dias, Fábio, um abraço pra você, pra Nuciara. sua esposa né? Nuciara também, Obrigado, grande bom programa a abraço. vocês. A Marivone tá mandando boa noite. Boa noite, Marivone. Tudo bem? Boa noite, O hein? José Pereira, praticamente, a gente vai ter que colocar uma cadeira aqui pra ele, né? Não, mas coloca porque ele já faz parte do programa. Já faz parte do programa. Já faz parte. Obrigado, José Pereira, pela sua participação. Aliás, ele coloca aqui, ó, peça para o nosso digníssimo colega Brancati para comentar sobre a nova lei da portabilidade. Oh, isso aqui tá polêmico, hein? É uma lei polêmica, tal, de repente, viu? E o Nós Enio vamos também ter que mandar. tá mandando um abraço para todo mundo aqui do estúdio. A portabilidade, isso aí entrou agora esse mês, né? Acho que no início do mês. E deu uma confusão geral aí, que aí o pessoal falou, poxa, agora eu posso migrar de um plano para outro. Mas não é bem assim, né, Marcelo? Existem algumas regras específicas para as empresas, né? Sim. A pessoa que tem um plano empresarial e não está valendo para o plano individual, né? Sim. Na verdade, é uma nova regulamentação e eu prefiro que, como a experiência mostra para nós o seguinte, que essas alterações de rumo no meio do jogo, vamos dizer que durante o processo de vigência de contratos, essas alterações acabam amadurecendo e sendo equacionadas ao longo do tempo. De modo que é muito difícil cravar na pedra e fazer comentários detalhados a respeito da regulamentação, porque ao longo do tempo ela vai amadurecendo, vai se corrigindo e se ajustando. Eu vejo, agora, como um todo, eu acho que é algo positivo, que, claro, tem sempre, e é o papel do regulador, trazer um viés também de proteção ao consumidor, gerar competitividade entre uma empresa e outra.
Isso já acontece na Previdência, né? Sim. Então, é algo que, na conjuntura, ela é positiva e deve gerar, assim, um ambiente de estímulo, ao menos para estimular maior competição e fazer com que as pessoas busquem mais informações, comparem planos, comparem empresas, produtos. Então, no geral, eu vejo de forma positiva. No que se refere a perguntas pontuais, a gente pode trabalhar assim, as respostas individualmente, até porque existe todo um aprendizado e a interpretação também é polêmica de alguns itens. Sim, com certeza. E é extenso, né? E é extremamente extenso. Eu li essa norma da ANS e eu fiquei muito confuso em vários pontos. Me gerou muitas dúvidas. Como né? sempre. Eu acredito que as seguradoras também devem ter algumas dúvidas também. Ainda há muita coisa para se discutir. Mas é um começo. Eu acho que é um começo. Vamos dizer assim. Takimoto, temos perguntas? Vamos ver aqui, nossos amigos da internet. Eu tenho aqui algumas perguntas aqui já para formular. Pessoal, o que não der para ser respondido nesse programa, depois a gente passa para o Marcelo, para que ele possa responder para todo mundo. Tá Os bom? contatos são divulgados? São? Antes da pergunta, tem um recado da Vanessa. Com o nosso amigo Romeu. Parabenizando ele. Obrigado. Romeu, né? Obrigado, Vanessa. Tá, deixa um abraço aí para as crianças. E tudo mais, né? Então vamos lá, seguindo aqui, ó. Vanessa, fica tranquilo. Marcelo, ó, Paula Lima, aqui de Taubaté, está falando o seguinte pra gente. Parabéns pelo programa, estou acompanhando todas as quartas-feiras, estou aprendendo mais sobre seguro. Que legal, Paula. Legal. Ela faz eu acredito que ela seja corretora pela pergunta, tá? Pergunte ao Marcelo quais são as principais competências e habilidades que um corretor deve focar e desenvolver para prospectar nessa atividade. Paula, né? Paula. Taubaté. Que legal a tua pergunta, Paula. Muito inteligente e ampla a tua pergunta. Eu acho que o primeiro passo, o corretor necessariamente tem que pensar, eu digo o corretor imaginando como negócio, né? É necessário ter a visão estratégica e um propósito. O propósito em relação àquilo que no nível macro do negócio dele. Então, ele tem que definir alguns aspectos básicos. O que eu vou vender, para quem eu vou vender, qual que é o plano de comercialização, marketing que eu mencionei antes, que eu acho que é o grande espaço que está aberto para o corretor fazer a diferença. Vender não é simplesmente ofertar produtos. Eu entendo que o desafio é criar um processo. O corretor deve criar um processo a partir do momento que ele definir o público-alvo, para quem ele vai vender, qual a segmentação, ele ter uma ideia. No marketing a gente chama isso de persona, tá? Ou avatar. Você precisa ter ideia quem é o teu avatar. Quem é o teu? Conheça sobre o teu avatar. Quais são os sonhos dessas pessoas, as dificuldades que elas têm, a transformação que você quer gerar na vida delas, seja no ponto de vista de negócio ou de pessoa física, né? como o indivíduo mesmo. Se você conseguir entender o teu público-alvo, as necessidades, dores, sonhos, expectativas, você vai conseguir criar um processo de comunicação que essa pessoa vai prestar atenção em você. A partir do momento, o primeiro passo é prestar atenção. Existe um ciclo, se a gente colocar no Google ali, ele vai te dar mais detalhes, que é o AIDA, né? Atenção, interesse, desejo. Então, se você conseguir gerar atenção, alguém vai prestar atenção em você, você gera o desejo e você vai conseguir se relacionar com essas pessoas que são o teu público-alvo. Eu acho que existe uma carência no nosso segmento, olhando no que tange a corretores, existe uma carência de planejamento estratégico nos nossos negócios. Dito isso, existe uma segunda carência que está relacionada às estratégias de marketing, que elas devem se conectar com o planejamento. Então eu recomendo a você, sugiro a você, que você coloque atenção nisso. Público-alvo, necessidades, expectativas, dores,
produtos disponíveis, definir o produto mais público, gera um processo de comunicação. Nesse processo de comunicação, se atente ao marketing digital. Se você imagina inovar, a inovação está muito relacionada à forma de se comunicar, porque o produto é da seguradora, da operadora. Como disse o Marcelo anteriormente, não precisa mais panfletar no farol. Não, é aquela metáfora do arqueiro, o arqueiro é no nevoeiro. Né? Pois é. Se você é uma empresa gigante, você atira para todo lado, pode entregar panfleto na casa de todo mundo, só que você vai imprimir 1 milhão de panfletos e vai atingir 100 pessoas. Antes era o que tinha, né? Ninguém falava em lead, né, Marcelo? Estratégia de marketing. Não tinha nada disso aí, poxa. É muito melhor você conhecer a pessoa que você quer vender e você entregar especificamente o que ela precisa. Quero mandar um abraço também pro Ivan Dias, que está mandando uma boa noite para nós, falando que o programa é top. É isso aí, Ivan. Grande abraço para você, hein, rapaz. Obrigado, Legal. Ivan. Que privilégio. E o Sérgio Augusto Pereira, aqui de Tatuapé, poxa, pertinho de casa, Sérgio. Ele está perguntando o seguinte: qual é a diferença entre plano de saúde e seguro saúde? Essa pergunta. Então, você tem. É boa a tua pergunta e está dentro daquele contexto de estudo que eu coloquei. Mas primeiro que são entidades distintas. Não? A natureza jurídica de uma operadora e de uma seguradora. Existem diferenças que a própria ANS ou a SUSEP, no momento de autorizar, existem exigências distintas de composição de reserva, patrimônio, ativo, distribuição desses ativos garantidores. Então, começa em nível institucional e regulatório as diferenças ali. Para o consumidor, os produtos de seguradora, normalmente aqueles que têm reembolso, não são rede própria. As seguradoras contratam e atuam com redes credenciadas, não é a própria rede dela. Então, o produto tende a ser mais caro, no entanto, tem de uma abrangência melhor. Via de regra, são produtos que o consumidor final acaba pagando um pouco mais, mas ele tem uma percepção de qualidade melhor, de liberdade, porque ele escolhe, ele tem a livre escolha, né? Ele pode escolher e pedir reembolso, e a abrangência desses planos costuma ser maior. As operadoras, algumas com rede própria, já são produtos que direcionam para a utilização na própria rede. Algumas operam sim com reembolso, mas normalmente com escalas menores. Mas são os dois principais agentes. Quem fornecem os produtos de saúde no Brasil? As operadoras e as seguradoras. A gente tem essas duas... E o corretor de seguros tem que conhecer o seu cliente, saber suas necessidades para poder oferecer aquilo que melhor se enquadra no dia a dia da empresa, não é isso? Exatamente. A empresa, ela quer o que ela deseja e muitas vezes ela nem sabe o que ela deseja. Mas ela precisa saber das diferenças. Então, a abrangência regional do plano, se o plano atende de forma regionalizada ou nacional. E aí, quando eu me refiro à região, nós temos opções na cidade de São Paulo, na grande de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Se os planos devem ter coparticipação ou não, os níveis de reembolso, as tabelas de reembolso. A gente tem que conhecer exatamente a necessidade da empresa e conectar essa necessidade com o negócio dela. Às vezes a empresa ela precisa só atender uma convenção coletiva. Muitas vezes ela quer usar o benefício para atrair e reter profissionais, para manter as pessoas que fazem a diferença. Então, o fato é, conheça profundamente o teu cliente. Quando a gente conhece, a gente consegue oferecer o melhor para ele. Exatamente. Olha, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Aguinaldo Lídio, que nos acompanha aqui também toda quarta-feira. Um abraço, Aguinaldo. Ô, Aguinaldo, aquele abraço. O William Vieira está falando boa noite. Seus colegas aí, hein? O Igor Sabino também está aqui com a gente. Pô, o Igor Sabino, hein? Esse manja de marketing digital. Esteve aqui com a gente também, batemos um papo legal aqui. Aliás, Marcelo, o William Vieira está falando o seguinte: boa noite. Qual a visão de vocês em relação ao ramo de saúde para o futuro? Alguns corretores comentam que o ramo está caminhando para a venda direta pelas operadoras ou seguradoras. Só complementando. Há algumas décadas existiam muitas operadoras, né? E foi se
Isso. Você acha, nessa linha, você acha que Uma vai... foi engolir na outra. É Vai verdade. ficar meia dúzia de... né? Vão ficar meia dúzia de seguradoras, operadoras? Existe uma corrente de entendimento que aposta na venda direta em função das automações e do avanço da própria tecnologia, né? Hoje, a gente, claro, tem disponível inúmeros recursos para criar processos como esse. Agora, se a gente levar um paralelo, por exemplo, com o automóvel, o seguro de automóvel em outros países, como os Estados Unidos, a gente existe a possibilidade da contratação direta, e já acontece, direto no portal, o cliente compra. Mesmo assim, a figura do corretor ainda ela é presente. Principalmente no seguro, nos empresariais, né, Marcelo? Sim, Você sim, citou vários exemplos aqui, deu muitas dicas. Talvez no seguro individual, alguma outra operadora pode ir por esse caminho. Mas eu não acredito que isso aconteça, viu, William? Também no seguro empresarial, que é uma venda muito mais consultiva, muito mais sobre medida, né, que o Marcelo expôs aqui. Eu acho que dificilmente vai ocorrer. Ô, Fábio, deixa eu só fazer um comentário quanto a isso. Quem decide hoje nas empresas? O patrão, ele não é tão jovem. Ele é um cara de 40, 50 anos que ele gosta. O brasileiro gosta da figura do consultor, do corretor, daquele abraço, daquele... Era o que a gente falava. Existe a venda, essa venda direta, sim. Mas eu acredito também, para o nosso ouvinte William, que é uma transição que vai demorar-se um certo tempo. Vai vir muita tecnologia. Mas eu duvido que substitua uma negociação tete-a-tete, Marcelo, com Sim. a figura do consultor. Então, eu mencionei o exemplo do automóvel, porque existe tecnologia para isso, existe processos para isso e produtos para isso. Então, e por que o corretor continua presente? Eu acho que a palavra que a gente tem que refletir é agregar valor. Enquanto nós, e isso vale para médico, advogado, para todo mundo, né? Dizem que a inteligência artificial, por exemplo, vai acabar com o advogado. E também com os advogados. O Watson da IBM e tal. Mas assim, enquanto nós formos percebidos pelo cliente final como um agente que traz valor para o negócio, a gente sempre vai continuar existindo, mesmo que a tecnologia permita a contratação direta, mesmo que em algum momento os produtos existam, porque está muito distante disso, né? Também, como eu disse, o saúde ele tem como todos os outros, mas o saúde tem uma regulamentação muito ainda burocrática do processo. Mas imaginando que a evolução caminhe para eliminar essas objeções burocráticas operacionais e que existam os produtos. O consumidor, o comprador, se ele enxergar em você, em mim, em todos nós aqui, alguém que traz valor para aquele momento de decisão na vida dele, isso é mais uma outra oportunidade. Nós vamos deixar, talvez, de ficar cuidando de papel, de burocracia, de declaração de saúde e de comprovante de endereços e tal. Nós vamos dar mais ênfase para a orientação, para a instrução, para melhor oferta de produtos, uma venda mais consultiva e não apenas burocrática. Portanto, eu vejo, não como uma ameaça, a tecnologia, eu vejo como uma evolução que vai servir também para selecionar os bons profissionais. Daí a razão de estudar, de se qualificar e estar sempre se desenvolvendo, porque, como tudo, né, em qualquer segmento de atuação, sempre vai ter espaço para os melhores profissionais. Sim, nós comentamos até num programa passado aqui que não há mais espaço para o corretor chamado corretor de pastinha. Isso aí acabou, não existe mais. Você tem que se especializar, sim, né? Participando de congressos, cursos, aperfeiçoando. Tem muita coisa aí no mercado evoluindo. E o futuro é agora, né, Marcelo? A gente fala do futuro. Exatamente. O futuro é agora, nesse momento, né? O corretor pode até ser, entre aspas, de pastinha, trabalhar sozinho, mas e ser uma autoridade. Sem dúvida. Ele pode ser parte da estratégia, aquilo que nós citamos no começo, alguns minutos atrás. Se a estratégia dele for ser pequeno, não precisa ter um monte de pessoas trabalhando com ele, mas se ele for percebido como alguém que é referência
naquilo que faz, ele sempre vai ser procurado. Como nós pagamos mais para um médico especialista num determinado segmento, por que a gente não paga mais? A gente paga mais no médico X do que no médico Y. Exato. Por que a gente confia num advogado, ou confia no médico, ou em qualquer outro especialista? Porque ele traz valor. Nós temos que criar uma estratégia que a gente seja percebido nós como agentes de transformação na vida das pessoas. Para melhor. Concordo contigo, Marcelo. E tudo que é bom dura pouco, Marcelo. Já está acabando. Poxa vida. Nosso tempo já está chegando ao final. Tem bastante pergunta aqui que eu vou encaminhar para você também, depois para você responder. Todas as perguntas serão respondidas. Ótimo. Marcelo, eu vou te dar aí o microfone aberto para você. Fala o que você quiser, meu amigo. Tá. Bom, fala os seus contatos, fica à vontade. Novamente agradecer o convite, é um privilégio estar aqui com os amigos, tentar trazer uma mensagem que, como eu disse, possa ajudar a transformar a vida das pessoas, e no caso aqui os ouvintes. Então eu fico muito orgulhoso, é uma honra poder participar. Como eu mencionei, dentro desse contexto de estratégia, nós estamos buscando oferecer também para os corretores um trabalho de ajudá-los a se planejar. Isso é aquilo que a gente vem fazendo também na Doutores do Seguro. Então, passa por um processo de consultoria no sentido de ajudá-los a identificar esse mercado e as melhores práticas, e também o marketing digital, que é uma especialidade nossa. Então, deixo aqui meus contatos. Não sei se o telefone é divulgado depois, né? Pode também divulgar? Pode falar ao vivo, hein? Meu e-mail é comercial@doutoresdoseguro.com.br, comercial@doutoresdoseguro.com.br. Eu sou Marcelo Brancati, o sócio-diretor. Meu telefone é 011 9532 24771. 011 9532 24771. E projetos que envolvam a nossa especialidade, eu estou à disposição para discutir, para contribuir e ajudá-los a, de alguma maneira, fazer mais negócios e crescer também. Tá? Muito obrigado pela atenção. Usem, mas não abusem do Marcelo. É isso aí, hein? Marcelo, obrigado. Estou colocando aqui o seu e-mail aqui ao vivo para a gente. Bom, Marcelo, casado, como é que chama a patroa? Patroa Ana Paula, casado, 2 filhos, e a patroa está em casa. Joia, 15 segundos para você, uma mensagem para ela, 15 segundos cada um de nós aqui, tá? Para as esposas não brigarem. Você é o primeiro, Marcelo, 15 segundos. Vida. Então, minha querida esposa, obrigado pela família que você me permitiu construir, a companheira, amiga, parceira, em todos os momentos. Então você merece aqui o meu beijo, o meu coração e o meu reconhecimento pelo teu apoio. Obrigado. Beijão. Escreveu, Pedro? Escreveu o que ele falou? Eu tinha certeza que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Você acabou de comprovar isso aí para nós. Obrigado. É isso aí, hein? Beleza. Takimoto, suas considerações. Boa noite a todos. Dona Daniela em específico. Não me aguarde que em breve estarei em casa. Tomara. Tomar aquele vinho, comemorar o nosso dia aí. Porque é nosso dia hoje, né? Dia dos namorados. Sempre. Estamos há 24 anos juntos. Pô, ela te aguenta 24, Pedro. Exatamente. É uma grande mulher para me aguentar. Daniela, parabéns, hein? Você merece um Oscar por aguentar o Pedro, hein? Quero mandar um abraço para Vanessa, companheira também de muitas lutas aí. Gabriel, número 1, Daniel, número 2, Rafael, número 3, essa família linda que Deus me deu. Deixar um abraço para você, romeusantos.com. Depois você acessa lá e vê o meu trabalho. Deixo um grande abraço para vocês, uma excelente semana. E semana que vem estamos de volta aí, né, seu Fábio Sorola? Muito bem, pessoal, eu me despeço por aqui na Exclusiva FM. Mais um programa que chega ao final do Profissional de Seguros. Mas quarta-feira que vem estaremos de volta, sempre trazendo um convidado ou um tema relevante do nosso mercado. Eu me despeço por aqui, deixo um grande beijo para minha querida e amada esposa Cristiane. Um beijo no seu coração, te amo. Pessoal, que Deus abençoe a todos. Semana que vem estamos juntos. Obrigado, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.